Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao Topcast, nova temporada. A gente já estava com saudade de estar aqui nesse ambiente gravando para vocês, criando conteúdo. E a gente está cheinho de novidades, não é, meninas? Oi! Oi, isso Oi! mesmo! Saudade! Saudade! Sejam todas bem-vindas. E a nossa convidada de hoje é a nossa querida Andréa Noli Maluta, psiquiatra. Seja bem-vinda, doutora Andréa. Obrigada. Olá, pessoal. Tudo bem? Uma honra estar aqui. Obrigada pelo convite. Ai, obrigada a você Agradecemos. por ter aceitado tão prontamente o nosso convite. E para falar de um tema super relevante, que as pessoas vão com certeza se conectar, vão se identificar e vão tirar muito conhecimento daqui. Que é o tema relacionamentos. Ui! Ui, né? Fácil, né? Vai ser a tarde inteira, é isso? De quantas horas a gravação? gente tem? Quantas Vai faltar horas, né? tempo, vai faltar. Porque vai faltar tempo para falar sobre esse tema, né? É verdade. É um tema que dá o que falar, De muita coisa. né? Mas antes da gente entrar no tema, né? Conta um pouquinho, fala das tuas especialidades, né? Consultórios, se quiser passar o teu Instagram, tuas redes sociais, passa aí pro pessoal já seguir a doutora Andréa. Legal. Então, quem quiser me seguir é no @doutorandreapsic. E lá eu falo bastante sobre psiquiatria em geral, comportamento humano. A minha trajetória da psiquiatria permeia um pouco a prática de vocês, assim, porque quando eu terminei a especialização, que eu já trabalhava na área há algum tempo, eu percebi que era pouco. Que só o olhar mais biológico, por mais que ele tenha importância e colocação, faltava, né? Faltava algo a mais no olhar para os pacientes. Então, eu fui fazer uma formação de psicoterapia analítica. Então, tenho esse olhar, assim. E aí, não é a minha prática maior, eu encaminho os meus pacientes, né? Até por uma questão de agenda, assim. Mas acaba que eu sempre tenho esse olhar e acho ele fundamental, né? Meus pacientes aí que estiverem assistindo sabem que eu sou fã de psicoterapia, mas justo por isso, né? Porque eu não vejo que só pausar um sintoma resolveria o caso, né? Então, são coisas que acabam aparecendo no dia a dia, né? Ai, que legal. Que legal. Muito bom. Então, antes da gente entrar no tema, já vamos pedir pro pessoal, quem não se inscreveu ainda no nosso canal, vai lá, se inscreve, ativa o sininho e fica ligado, acompanha aqui, já manda lá pro amigo também, pro colega, pra mãe, pro pai, pra todo mundo, pra já se inscrever e não perder, porque esse tema aqui, gente, vocês vão ver, é da hora. Só conteúdo top. Só conteúdo top. Então, bora lá, né, gente? Relacionamentos. Quem tem, muitas vezes quer sair. Quem não tem, quer entrar. Entra. Né? Exatamente. Quem nunca ouviu isso, não é mesmo? Exatamente. E o quanto a gente ouve diariamente no consultório, pessoas trazendo a demanda relacionamento para que a gente consiga ajudá-los, né? A organizar, enfim, as suas relações. E muito a gente ouve falar sobre a questão do amor. O que é, de fato, o amor? Como é esse amor? Né? Como ele é manifestado? Como que eu entendo? Né? Então, acho que vale a pena a gente tentar entrar um pouquinho nessa pauta e desmistificar algumas coisas, não é? Acho que é bem importante, né? Porque eu percebo muito que, claro, as demandas são variadas, né? Alguns estão no relacionamento e não se sentem amados, outros estão no relacionamento, mas sentem que entregam muito mais do que recebem. Outros estão verdadeiramente com problemas, né? Um relacionamento que às vezes tem agressão física, tem agressão verbal ou psicológica, enfim. E eu vejo que, às vezes, o erro é na premissa, né? Na primeira ideia que a pessoa faz do que é o amor ou do que é um bom relacionamento, antes ainda, na fase que ela ainda tá escolhendo esse parceiro ou essa parceira, né? E assim, essa questão do amor, também eu brinco que é um tema antiquado, né? Porque hoje em dia, eu não sei qual a relevância que as pessoas dão pro amor. Vem muita coisa antes. O desejo, a facilidade, a praticidade de trocar de parceiro, né? De Ainda escolher. mais hoje, né? Hoje em dia, com redes sociais, tudo que a gente vê, né? De exposição. Isso, Então, e isso instiga muito, né? Aquela pessoa. a exposição e a comparação também, né? Também. Que nas redes sociais ficam, olha, o fulano deu flores, dá flores direto pra ela, deu uma bolsa. E olha, eles viajam. Então, a ideia que a gente faz do que é o amor
que a gente vê por aí. Que a gente né? idealiza, né? Existe um conceito universal do amor que ele veio de uma maneira muito romantizada, né? Então, nós aprendemos um pouco sobre isso lá com os contos de infância, né? Lá em relacionamentos que aparentemente eram perfeitos, eram idealizados, mas que nem sempre foram assim, né? Com certeza, as histórias da Disney, né? Isso. Recentemente tem umas postagens interessantes nesse sentido das princesas. Que é, né? Olha, como assim? Se ele te trancou numa torre e você vai esperando por ele? Sim. Né? Como assim? Você vai ficar séculos esperando alguém te beijar? Né? Joga suas tranças, Rapunzel, né? Então, hoje a gente consegue Se até liberta. criticar um pouco esses contos, mas até... Né, pouco tempo, eu acho que muita gente ainda acredita, né? Sim. Que é o tal do mito do amor romântico. Essa ideia de que eu vou... o primeiro erro, né? A ideia de que eu vou encontrar a pessoa perfeita. Então, se ela não veio ainda, porque eu não me encontrei, eu não dei essa sorte, né? E outro de que eu vou ter a pessoa perfeita, em que naquele relacionamento eu vou ter sexo de muita qualidade, eu vou ter segurança e eu vou ser, né, ter essa sensação de estar confortável e amparada, e eu ainda vou sentir o maior amor da minha vida. Então, essa fantasia que as pessoas têm de que essas três coisas vão estar na mesma monta, no mesmo relacionamento com uma pessoa só. Né? E que quando a gente vai pra vida real e os relatos que a gente ouve de relacionamentos duradouros, não é bem assim, né? É uma coisa dinâmica e que o casal vai construindo. Sim. E hoje acho que é uma coisa que a gente precisa lembrar, né? E talvez voltar a estimular que se construam relações. Porque tá cada vez mais se colocando essas relações fluidas, descartáveis, em que se a pessoa não faz do jeito que eu quero, eu troco, né? Se eu não sinto mais paixão, e aí as pessoas confundem paixão com amor, né? Então, se eu não sinto mais a paixão, então é porque acabou. Então, é melhor separar e pegar outra pessoa. Porque deve ter alguém melhor esperando. Sempre tem alguém melhor ali no Instagram, né? A fantasia que as pessoas fazem, né? Sim. Quando somos adolescentes, vivemos as primeiras experiências com paixões, né? E a impressão que dá é que a gente se acostuma a viver aquela constante adrenalina, aquela êxtase. É como se a gente ficasse constantemente buscando isso, né? Por muito tempo, mas nem sempre é assim. O amor, de certa forma, ele já traz uma estabilidade, um conforto maior, o que seria, né, ideal. E o quanto isso tá ligado à questão da dopamina, né? É a busca imediata pela dopamina, né? Então, a paixão traz isso. O quanto é prazeroso, né? Isso, Então, aí quando passa a paixão, você não tá mais conseguindo atingir aquele nível, então vamos trocar, vamos pro próximo. E o quanto isso é injusto, né? Porque, assim, na adolescência a gente vive as primeiras experiências. Então, o primeiro, né? A emoção do primeiro beijo, a gente nunca mais vai repetir essa emoção. O que não quer dizer que os parceiros atuais não provoquem nada na gente. Mas era a primeira experiência da vida, né? Como é que a gente vai exigir aquilo numa vida adulta? Que, enfim, você já teve outras experiências, né? Então, como é importante a gente olhar com mais maturidade, eu acho, para essas questões, assim, né? E o quanto a gente percebe muitas vezes relatos de pacientes no consultório que eles vão para a vida adulta com essa memória lá da adolescência, daquele primeiro beijo, daquilo que despertou, enfim, vida que segue, né? Mas sempre com aquela ideia de que, mas não é igual aquele lá, né? E muitas vezes, em algum momento da vida, de poder retornar Resgatar, aquela relação, né? resgatar. A gente vê isso até em um caso bem famoso, né? Uma famosa que ela acabou retornando com um relacionamento de adolescência, né? Quem ela é? tem... Quem é? Pode falar, gente. Conta aqui que eu não tô Poxa vida, você não tá sabendo. O problema é que ela já voltou e já terminou também. Mas ela tentou resgatar. Provavelmente ela percebeu que não fazia mais sentido, não é? Mas houve essa necessidade. Então. Né? Ela então casou, teve os filhos, mas ela acabou resgatando Vou ter que procurar aqui. Como assim? Porque estão por fora das fofocas dos famosos. E ela acabou tentando, né, novamente, viveu um romance aí, eu acho que deu o quê? 2 anos? E é interessante, assim, né? Porque a fantasia que se faz é que vai voltar aquele relacionamento da adolescência. E nem mais ela é a mesma pessoa, nem mais o outro é a mesma mais, pessoa, né? Uhum. Esses dias uma paciente perguntou também se é muito errado ela, às vezes, pensar no namorado da adolescência. E eu falei, não tem certo e errado pra começo de conversa, né? Vamos ver o que tá rolando aí em ti. Mas muito nesse lugar de... Não tem problema tu ter essa caixinha de memórias lá. Provavelmente ele também tem, e o teu atual tem a caixinha das vezes dele. Mas é entender que aquilo é uma memória de uma outra fase, né? Em que tu eras outra pessoa. E hoje não porque a gente caberia vai mais nesse mudando, momento, né? Claro. Muito bem, Verdade, muito isso interessante aí. mesmo. E a gente observa também essa questão
dos relacionamentos o quanto às vezes as pessoas confundem, porque às vezes a relação ela acaba uma relação longa, às vezes, né? Vai perdendo um pouco aquela coisa da paixão, vai se transformando, né? E às vezes a pessoa, o casal começa a se distanciar, a relação entra numa disfuncionalidade, né? Mas tem como resgatar, tem como organizar isso, né? Diferentemente de relações em que muitas vezes são relações que são tóxicas, né? Relacionamentos abusivos, enfim. Que a gente acaba, quando pega um caso desse no consultório, a gente não vai querer organizar isso, né? Relação tóxica, a gente, na verdade, fortalece, né, ambas as partes para que... né, para que possa encerrar, né? Exatamente. Então, como que tu percebe isso, assim, nos teus atendimentos, né? Enfim, essa questão da diferença entre uma relação disfuncional e uma relação... Bem abusiva. importante, né? Fazer essa diferenciação, assim. E penso que entra ainda no que não é o amor, né? Então, como é que faz a brincadeira? O amor é o que me faz perder o ar. Não, isso é asma. Né? Bem Talvez claro. seja paixão ou asma, a gente precisa verificar, né? Mas o amor, ele acaba se encaminhando também para um lugar de paz, né? Um lugar de negociação e uma dinâmica leve. Então, sempre que não é leve, a gente já tem que acender lá uma luzinha amarela, né? É muito pesado, é muito difícil me relacionar com essa pessoa. Eu gosto dela, mas é muito difícil. Tem que acender uma luzinha amarela. E eu acho que essa diferença que a gente tá falando, né, do ponto de vista técnico, entre um relacionamento disfuncional e um relacionamento tóxico, como as pessoas falam, eu sempre brinco com os meus pacientes que uma coisa é uma relação que tem problemas, outra coisa é uma relação problemática, né? Porque toda relação pode ter problemas em algum momento. E principalmente quando a gente pensa num relacionamento longo, muda de paixão para amor, não tinha filhos, agora tem filhos, não tinha dívida, agora tá com dívida. Um tá passando processo de luto, o outro tá trabalhando demais. Então, essas coisas todas atrapalham ou distraem o casal, né? E às vezes a gente precisa de pontos de reencontro. E isso pode ser, inclusive, trabalhado em psicoterapia, né? Tanto individual quanto de casal. É diferente dessa relação problemática, que é, então, uma relação que vai ter alguma forma de abuso. E isso a gente precisa, eu acho, frisar muito, gente. Abuso não é só agressão física. Quando chega na agressão física, né? Nossa, normalmente essa pessoa já passou por todas as outras formas de abuso. Então, a gente precisa lembrar, assim, e estar atento para essas diferenciações. Então, eu penso que um ponto de atenção também para quem está aí nos ouvindo e pode estar considerando se vive ou não algo abusivo, né? É muito a falta da proporcionalidade. Porque amor também é proporção, né? Eu faço metade do caminho e você faz a outra. Eu cedo às vezes e você cede também, né? Eu dou o meu melhor por você e você também dá o seu melhor pra mim. Esses dias eu brinquei com uma paciente, você tá namorando com ou contra a pessoa? Isso. Porque tem uns casais que às vezes a gente ouve uns relatos, não, mas vocês estão tentando ir com, né? Um com o outro ou um contra o outro, porque eu não tô conseguindo entender que dinâmica é essa, né? E às vezes a gente dentro da relação não vê mesmo. Não sei se vocês já tiveram, né? Casos assim. Sim. Que E os relação pacientes não se percebem, né? O casal não se percebe. Então, a psicoterapia, ela vem muito pra isso, pra você clarear um pouco esse caminho. trazer essa reflexão, né? com Que que eles relação se percebam. vive a dois, não no seu individualismo só, né? Claro que tem que ser respeitado, né? Existe a sua individualidade, mas que existem muitas coisas que tem que ter empatia, tem que ter mais união, né? Compreensão. E a proporção que eu quis comentar também é nos critérios do que forma uma boa relação. Então, há respeito mútuo. Você respeita ele te respeita, né? Ou ela, enfim, tô colocando aqui como se fosse uma relação hétero, mas poderia ser uma relação homoafetiva também, né? Então, assim, há respeito de minha parte e da outra parte, há negociação de minha parte e de outra parte, a gente consegue entrar num acordo quando a gente pensa diferente, a gente consegue existir. Porque também tem alguns casais que eles começam um relacionamento e aí vira aquela coisa mais simbiótica, assim, que um passa a viver a vida do outro. Nem gostava daqueles interesses, anula, né? passa a se anular para viver os interesses do outro. E aí, quando essa relação entra em crise, aquela pessoa tem um buraco gigante, Com impacto maior, né? Com certeza. Perde completamente a reconhece, não se identidade dela, né? reconhece, Não se reconhece, É isso né? mesmo. Outra questão que eu vejo importante, assim, né?
a gente consegue vibrar um com a vitória do outro e apoiar um ao outro no momento difícil. Porque também tem pessoas que trazem muito isso. Não posso errar, não posso estar triste, não posso estar no momento ruim. Porque se eu não estiver bem, além de eu não estar bem, eu sou cobrada porque eu não tô sorrindo, porque eu não quis ter relação sexual, porque eu não me arrumei, sei lá, né? Então, Acredito que os desafios maiores é justamente nessas horas de conflito, né? Enquanto os dois muitas vezes estão em uma briga, é um se perceber que é o momento de dar um tempo, de parar, respeitar o tempo do outro para depois conseguir ter um diálogo mais respeitoso, né? Porque aí se os dois realmente forem se alterar e querer respeitar seu ponto de vista, rola... É uma questão, acho, de maturidade, entender também que a gente não tá querendo ganhar a discussão. A gente tá querendo ganhar a relação, né? Talvez, às vezes, a gente tenha que escolher suas batalhas. Às vezes, dar um tempo, não seguir a discussão naquele momento. Dar um espaço pra isso acontecer. As pessoas, hoje em dia, muito ansiosas, né? Quando eu brigo com ele, eu tenho que resolver na hora. Pois é, mas a hora, às vezes, aquela hora não tá tão bom pra ti, não. Aquela hora não aquela hora, às vezes, não tá colaborando muito pra um resultado positivo pra você, né? Então, só que isso tudo sem ajuda fica difícil. Eu costumo brincar que a gente tem pontos cegos, né? Como se algumas das nossas questões estivessem numa mochila que eu carrego nas costas. Então, é muito mais fácil em terapia alguém te apontar e te mostrando esses pontos do que, não, eu tenho que dar conta sozinho, a gente tem que resolver sozinho. E ainda tem muito essa crença, né? Como é que a gente vai lá expor os nossos problemas de casal, né? Aí não expõe dentro da sala da psicóloga, expõe no barraco do condomínio, né? Na gritaria pros vizinhos. Então, é uma coisa pra repensar, né? Vamos ver onde é que você quer expor, né? Exatamente. E tu percebe esse aumento no consultório de demanda, assim, Muito, mas eu vejo muito relacionado, até eu fui reler agora, voltei a ler Bauman, porque essas questões do consultório, elas vão e voltam, né? Um bumerangue. Tem muito a ver com a forma com a qual a gente se relaciona hoje, né? Então, essa ideia de que a gente não constrói mais relações, em si, a gente consome elas, né? Então, eu quero o sexo, mas eu não quero ter que aguentar o cara depois me ligando. Eu quero, né? O homem, eu quero... Tem uma rotatividade grande de mulheres, mas aí eu me sinto sozinho e isso não me preenche. Então, acho que as pessoas estão começando a se dar conta que esse formato que brigou-se muito para ter, não atende muito às demandas de ninguém, né? E acaba ficando bem vazio. Então, o sexo pelo sexo não preenche ninguém, né? Pode ser em certo momento da vida, ou, enfim, divertido. Prazeres momentâneos, né? Mas... O passo 2 vem, né? O dia seguinte chega, o dia da solidão chega, e aí você não tem ninguém. Então, pra enfrentar e pra te acompanhar na vida mesmo, que eu acho que é o grande barato de ter um amor, né? Exatamente. Ter alguém pra... E tu acredita em um amor à primeira vista ou tu acredita que o amor se constrói? Eu acredito que o amor se constrói, né? Eu acho que o amor à primeira vista é essa ideia do mito do amor romântico, né? Essa coisa de que eu vou encontrar a pessoa perfeita e tal. O que eu acho até razoável pros adolescentes. Até ali, gente, até tolerável, né? Nessa faixa etária. Você ainda acredita nisso? Tudo bem, as tias não vão tirar a sua esperança. Vai que você encontra um amor assim, na barra, no supermercado, né? Aquela história bem do filme. Mas se você já tem 21 mais, a gente já pode conversar aqui. Que não vai rolar, né? A gente não é bem isso. Então, acho que tem coisas que atraem um ao outro e a gente valoriza coisas diferentes nos parceiros, né? Mas a partir dali é uma grande construção. E é uma questão de estar os dois disponíveis e dispostos, né? Eu acho que construir um amor é disposição, porque é uma construção que sempre tem um tijolinho pra colocar, uma reforminha pra fazer. São desafios constantes, né? É um desafio, né? E a escolha, né? Estar junto é escolha. Eu vejo que às vezes no consultório aparece muito a questão, ou de um lado ou de outro, a questão do controle sobre o outro, né? Então, um apego, muitas vezes. A gente percebe que já não existe mais amor, não tem mais conexão entre o casal, né? Não se trata nem de uma relação abusiva, nada, mas enfim, desconectou totalmente, perdeu a identidade de casal, mas tem um apego que segura essa relação ainda. Então, o quanto é importante as pessoas entenderem de que relação é escolha. Enquanto ambos escolhem a mesma coisa, que é estar juntos, essa relação ela flui, né? Aí vem isso, então ambos, né, vão lutar para aquilo dar certo novamente, enfim. Mas basta um escolher diferente, acabou a relação. Com certeza. Né? E o outro não tem o que fazer. Né? Então, aquela coisa, muitas vezes, doida de... não, mas eu vou controlar, eu vou fazer a pessoa mudar de ideia e tal. Né? Então, amar também é respeitar que o outro vá.
A decisão do outro de muitas vezes falar, não quero mais, pra mim não dá. Isso também é amor, né? Sim, só que isso mexe com as questões de autoestima de cada um, né? O quanto eu suporto que o outro não queira, me rejeite, e eu não me desfaço por conta disso, né? Para muitas pessoas isso é uma questão grande, preferem ficar numa relação falida, ruim, inclusive às vezes com agressão, com abuso, do que admitirem estar sozinhas ou considerarem que foram largadas, abandonadas, tem ainda esse peso, né? Mas acho que tu falou muito bem dessa questão da escolha, e é uma coisa também que eu tenho conversado muito com os pacientes, com as pacientes também, né? Porque as mulheres vêm muito com essa sobrecarga do dia a dia, da maternidade, dos papéis, do papel de boa esposa, de ter que estar bonita, gostosa, com o cabelo pintado, transando, levando as crianças na escola, sabendo a vacina de todo mundo. Ai, cansei. Né? Só de falar já me deu uma fadiga mental, né? E muito, eu tenho trazido muito pra elas isso, assim, também, porque às vezes vem, mas aí eu tenho que transar, ou eu tenho que ir em tal lugar porque ele quer. Não é que você tem. Você escolhe fazer isso pra não contrariar o outro. Aí, por que que você tem que sempre agradar o outro? Aí são outros 500, vamos lá, né? Vamos começar a brincadeira. Profundamente. Mas a gente entender que a gente escolhe, sim, né? E eu acho que é importante também que fica essa ideia assim, né? Tá, ou tu fica ou tu separa. Só tem essas duas escolhas. Então, minha relação tá péssima, mas eu escolho ficar, então vai ficar péssima. Não, né? Daí entra a história da construção. Tu tá morando numa casa que tu não gosta da cor da parede, tu não gosta do telhado, tu não gosta da porta e não gosta da janela. Mas tu escolhe ficar ali por N motivos. Mas dá pra reformar. Claro. Faz aos poucos, faz devagar, faz você mesmo, né? Mas assim, tenha um plano pra isso. Porque também algumas pessoas entram num lugar, eu acho, de conformismo, de que não tem como mudar. E isso eu não acredito. Né? E entra num looping de sofrimento, né? E de castigo, porque acaba se castigando, muitas vezes, castigando o outro, né? Vira aquela relação que é um... Não, e assim, eu não acredito que é impossível de mudar nenhuma relação, porque o amor, ele também é dinâmico, que é um outro equívoco que as pessoas têm, né? Caem, assim, de que se eu amo ele, ele me ama, então pronto, tá certo. Não tem nada certo. Hoje, gente... Segredos neuróticos Conta. Não tem nada garantido. E é engraçado, né? Porque as pessoas querem, elas buscam essas garantias. A segurança, né? E assim, eu amo ele, ele me ama. Pois mas amanhã isso pode não acontecer. Então, essa construção é diária. E a partir do momento que os dois estão dispostos, é possível sim melhorar, né? Óbvio, não é da água pro vinho, não é do dia pra noite. Exige trabalho, como uma construção exige trabalho. Mas é possível, né? Com certeza. Uau, Meu Deus. Meu Deus. Todo mundo refletindo, né? Todo mundo aqui, ó. Refletindo suas relações. Anotando seus problemas. Meu Deus. Fazendo autoanálise. Para a minha terapia. Pra Levar esse ponto para a terapia. Então, tô analisando as minhas relações aqui, tô vendo. Acho que eu fui tóxica. Também tem isso, né? Porque agora tá muito trendificado os termos psicológicos, psiquiátricos, né? E a coisa do, o fulano é tóxico. Gente, todo mundo é tóxico. Todo mundo tem um potencial de toxicidade. Aí depende o quanto você se analisa, se autoanalisa, pra você poder dar a segurada na tua toxicidade. Porque potencial pra uma relação, pra dificultar uma relação, todo mundo tem. Sim. Né? Mas é uma coisa que ninguém fala. A galera acha que o tóxico sempre é o outro. Exatamente. É tipo narcisista, todo mundo aponta quem é narcisista, mas a gente nunca se questiona, será que eu sou em alguma monta? Ou... Até porque muitas vezes dentro de uma relação narcisista, tóxica, aí aquela coisa que a gente começa, mas quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? Não tem, né? Então, a relação, ela fica de uma forma que não é legal, né? E a dinâmica, né? A dupla. Eu sempre falo... E agora, hoje em dia, já não dá mais falar sobre dupla, né? Porque já tem trisal, tem a galera... Tem a galera que ama em galera, né? Tem umas coisas agora diferentes, assim. Mas, assim, gente, entra muito esse lugar de... o fulano... Até a nossa relação dá errado porque o fulano trabalha demais. Não, nossa relação dá errado porque fulano é ciumenta. Sim, ele trabalha demais. E você? Como que você traz essa questão pro relacionamento? Não falo nada? Então, você colabora para a manutenção dessa dinâmica, né? Ou, ela é muito ciumenta. E você, o que faz quando esse ciúme aparece? Não toco no assunto, ou dou mais motivo. Já que ela tá sendo ciumenta, eu vou dar motivo, né? Então, assim, tem a fome com a vontade de comer, às vezes, né? Tem ali uma questão, um problema na relação, mas também tem como o outro reage àquilo que, às vezes, taca fogo no parquinho. Às vezes, intensifica ainda mais o sintoma, né? Por isso que a gente tem que desenvolver tanta maturidade, né? Pra gente entender o quanto a gente desperta no outro e o outro desperta na gente, pra dar aquela freada, dar aquela segurada, né? Às vezes aquela palavra que vem aqui na ponta da língua, né? Que você fala,
se eu for falar isso, acabou o clima de paz. Então, de você conseguir segurar e refletir no momento e falar, por que eu vou soltar? Será que é necessário? Será que precisa? E ao mesmo tempo, às vezes precisa muito soltar para você não adoecer. Né? Esses tempos eu ouvi também um relato de uma pessoa na internet, assim, e daí falava, eu fui ensinada a ficar quieta para manter a paz. Até que eu comecei a questionar, a paz de quem? Isso, Né? Porque às vezes esse silêncio também vem para paz do outro, garante, poupa o outro e às vezes sacrifica a gente, né? O nosso bem-estar. E culturalmente também, a gente foi presenciando muitos, não sei, os avós, os pais, a aprenderem a falar sobre a relação em uma briga. Não sabiam falar sobre isso em um momento apropriado. Normalmente as coisas mais ruins, aquilo que estava incomodando no outro, vinha nos momentos mais explosivos, né? De uma maneira mais agressiva, que não seria o ideal, né? Não é que não pode falar, né? Deve. Mas é como. Como Como quando... você fala. Exatamente. E quando tu estava falando também como veio se construindo as relações, né? Antes, as mulheres eram destinadas a casar com homens escolhidos, muitas vezes pela família, homens normalmente mais velhos, que de alguma maneira iam oferecer, que tinham algo para oferecer para a mulher. Hoje a gente já vê a mulher em uma posição totalmente diferente. A mulher vem se destacando profissionalmente, né? E muitas vezes até mais do que o homem. E o quanto isso vem impactando na Quantos relação. homens não foram preparados para esse momento? Né? Estamos falando de uma nova era em que a gente São vê. mulheres muito poderosas. E quem que é o homem que banca essa mulher tão poderosa? E banca, que eu quero dizer, não é financeiramente. É banca estar ao lado dela. Né? Não sendo ele o centro das atenções. Ou não sendo ele o provedor principal da casa. Como é complexo isso, assim. Né? Sim. Então, já que ela entrou nesse, né? Já vamos para o nosso novo quadro, estreando hoje. Não tô sabendo. Então, o nosso novo quadro é E se fosse você, Andréa? Nossa. Bem- Agora, bem os papéis se simples. inverteram. E se fosse você? Então, a gente recebeu aqui algumas perguntinhas, tá? Das pessoas que nos seguem. Então, esse novo quadro vai ser dessa forma, tá? As pessoas mandam perguntas e a gente lança aqui pro especialista. Se alguém não gosta de ti, vai lá vai escrever. Exatamente. Então, assim, a pessoa manda pergunta, mas ela conta um pouquinho da história dela, assim, né? Então, a história dessa pessoa, ela falou assim, é uma mulher, né? E ela falou, então, eu sou a provedora, e o meu marido, ele tá há algum tempo sem trabalho, ele não demonstra interesse, né, em buscar, enfim, nossa vida está muito confortável financeiramente, enfim, mas eu tenho perdido admiração por ele por conta disso. Porque ele não demonstra nenhum tipo de interesse de sair dessa situação. E eu tenho me sentido incomodada, a nossa relação, ela tá indo por água abaixo, porque a gente tá discutindo e eu já não consigo mais não olhar pra ele deitado no sofá e não falar, de novo dormindo, sabe aquelas coisas? Então, assim, e ela falou, eu acho que a relação não tem mais o que fazer, porque a gente tá se desconectando, né? E ela quer saber... E se fosse você, o que você faria? Então, essa história até não é tão incomum assim, né? E tava pensando aqui, enquanto tu narrava, que tem uma frase também que fala assim, que a gente tem que cuidar qual tijolo a gente tira, porque a gente não sabe qual tijolo sustenta o prédio inteiro, né? Às vezes essa coisa da mudança profissional de um, de outro, um vai deixar de ser o provedor principal, o outro vai ser. Às vezes isso abala muito a dinâmica desse casal, né? Que talvez tenha iniciado com essa grande admiração dela por ele profissionalmente, né? Mas assim, ela tá bem disposta, porque ela tá mandando a mensagem, ela tá preocupada, ela tá ali interessada em pensar uma forma que a gente responde, dê um caminho pra ela. E ele, né? Será que ele tá interessado em... Será que ele tem um problema? Porque ela tem essa percepção. Será que pra ele isso é um problema? Eu acho que falta muito, como em várias situações, diálogo, né? Porque também ele pode profissionalmente não estar trabalhando e estar aposentado, desempregado, qualquer coisa que o valha, e ela pudesse admirá-lo por outra coisa. Agora ele tá tranquilo do escritório e agora ele decidiu que ele vai, sei lá, correr uma maratona, ele tá treinando, ele começou um grupo de corrida. Vai se dedicar pra outras ele coisas, tá se dedicando né? pra outras coisas, né? Mas o problema principal, vejo eu, é que ela tá muito preocupada. Mas será que ele tem essa preocupação? Será que ele sabe desse distanciamento, né? E é uma coisa até engraçada no consultório, vocês devem perceber também, que quando tem essas questões de casal, eu sempre pergunto assim, e você já comunicou isso a ele? Né? Porque ela tá comunicando isso pra nós, que não tem nada a ver com a história, né? E ele que mora lá na casa dela, talvez ela não tenha comunicado isso pra ele. A grande maioria das pessoas disse, não, como que eu vou falar isso pra ele? E aí eu sempre devolvo. E como é que tá sendo não falar?
Porque já é muito ruim. E às vezes a pessoa fala, não vou falar porque ele vai se ofender. Pois é, mas aí tu já tá ofendida com a falta E não de... fala, mas fica dando indícios, né? E como vai resolver também, né? Exatamente, né? Porque daí a ideia, de novo, da proporção. Só dá pra arrumar essa relação se ela fizer 50% e ele fizer 50%. Né? Se ela der os dela e ele não colaborar, não vai ter como arrumar. E até mesmo essa questão, né? Não vou falar pra não ofender, mas daí já tá diariamente ofendendo a pessoa. Sim, porque Né? aí tá irritada. Isso, aí às sai de vezes qualquer desconta jeito, de outra né? forma na fala, né? E assim, entra a questão... eu brinco de dar a chance, né? Porque assim, se ele nem sabe que isso a incomoda, como é que ele vai arrumar? Como que ele vai mudar, né? E eu acho engraçadíssimo que as mulheres têm essa fantasia de que ele sabe muito bem. Sabe. Ele leu Não, os gatas, pensamentos. ele não sabe, gatas. Vai por mim, ele não sabe. Essa Entendeu? dica, ele não sabe. Ele não sabe, mas a gente tem que falar, às vezes escrever, às vezes desenhar. A depender do cara, talvez seja necessário. Então, assim, é importante comunicar ao outro. Olha só, tá posto desse jeito, pra mim não tá bom, né? Porque ela também tem direito de não estar se sentindo bem na relação e de poder falar sobre isso, né? Se ele vai dar conta ou não sabemos, mas vamos dar a oportunidade de ele levantar desse sofá e mostrar do que ele é capaz, quem sabe. Mas você ficaria numa relação? Como é que seria Com contigo? certeza. Assim não, que aí entra o que eu coloquei. Não existe só ficar ou sair. Existe ficar e arrumar. Né? Que eu acho mais negócio, se o outro estiver disposto e disponível, do que sair pra arranjar outro do zero, né? Que chato, porque não vai encontrar o perfeito. Dá um trabalho, pegar né? A pior. gente brinca, dá um trabalho, começar de novo. Com certeza Não, vai e- chegar em um momento em que os defeitos vão se manifestar também. Pode ser defeitos novos, né? Mas vai ter. Exatamente. Ou até pior. E pensando na casa, na construção, a gente já conhece essas goteiras. Já sabe que, né? Estrutura. Isso mesmo. Mas isso depende do outro, porque também se o outro tá zero interessado, daí é melhor uma casa nova do zero e vamos descobrir o que rola. É, isso mesmo. Mas Porque ficar é o limite infeliz é muito triste, né? É. Acho que... Legal Verdade. que E aí trouxe entra o limite de isso. cada um, né? Eu acho que isso é Isso. muito Isso é bem importante. As legal. pessoas não sabem, esse aqui é o meu limite. Isso. Até aqui eu vou. Aqui eu não consigo mais. E vão tolerando. A gente vê muito isso quando tem filhos, você vai aceitando, né? E essa coisa, por exemplo, da mulher agora ser a provedora principal e o cara estar acomodado, assim, né, pelo relato dela, o que parece, traz muito a sobrecarga pra mulher. Né? Que daí não Outras é funções, né? só a questão financeira. Ela continua com todos os papéis e ele não faz mais o papel que ele fazia. Então, o que sobrou pra ele, né? E às vezes é interessante porque algumas pacientes falam, mas o que mais eu tenho que fazer? E eu sempre brinco que a gente tem que pensar, não sei, o que mais ou o que menos. Isso, Porque às vezes é aprendendo a fazer abrir menos, mão, às né? vezes se eu faço tudo, também não sobra nada pro coleguinha ajudar, Aquela Mulher Maravilha, né? né? É isso mesmo. Fazedora, mulher fazedora. Guerreira. Oh, guerreira. Tá. Essa é guerreira. Eita, Nossa, tem a mãe né? de uma amiga que fala, Deus me livre de ser guerreira. Não quero ser guerreira, não sou Xena. Não Mas tenho como a gente- superpoderes, Como né? a gente tem ouvido das mulheres, elas falando, eu não quero mais ser guerreira, não. Ai, não quero, porque tá cansando, a mulherada tá cansando, viu? E acho que assim, ainda é novo pra mulher poder dizer que ela não quer. Porque, por exemplo, essa pessoa do relato, ela consegue. Ela tá sustentando a casa e dando conta do papel de esposa, mãe, sei lá mais o que, né? Mas a questão é, ela quer? Porque às vezes tá posto, ela consegue realizar essa agenda, mas ela olha e fala, isso eu não quero. Não era isso que eu queria quando eu comecei esse relacionamento, não era assim antes e essa mudança não me agradou. Né? Eu também coloco muito que os relacionamentos, eles são um negócio de longo prazo e todo negócio a gente tem que renovar o contrato, né? Mudar Por os quê? Porque acordos, muda. né? Aham. Então, se for pensar um contrato de aluguel, a cada 2, 5 anos a gente tem que renovar o contrato, porque o imposto da outra época já não é mais, o cara assumiu um outro imposto ali, eu não tô pagando tal coisa, tem que renovar. Um casamento é a mesma coisa. Às vezes a gente precisa renovar contrato, olha só. Isso aqui funcionava lá, a gente não tinha filho, agora tá assim, tem filho, a dinâmica é essa, eu preciso mudar essa cláusula. Né? legal. É possível. Isso é bem importante. Bem aham. importante. aham. Muito mesmo. Porém, a gente, né, tu trazendo ali muito essa questão de a gente fala de defeitos dentro de uma relação, existem os defeitos toleráveis e defeitos intoleráveis, né? Acredito que os mais intoleráveis são aqueles relacionados a questões de caráter, de índole mesmo, né? E a gente vê muito dentro de um contexto com uma relação narcisista, né? Aí que eu acho que as coisas tomam uma proporção totalmente diferente. Sim, concordo. E assim, na questão
só vou fazer um disclaimer, que a gente tá nessa fase da internet, né? Então, tem que ver se a pessoa é narcisista, não é? Porque a gente viu na internet que é. Isso. Mas como é um diagnóstico que trendificou, e digamos assim, muitas pessoas leem sobre e se identificam o parceiro. Então eu fui realmente vítima de uma pessoa que tinha isso, né? Então, pensando nessa vítima de um narcisista, digamos assim, dessa convivência difícil com uma pessoa que possivelmente tem esse diagnóstico, eu vejo que a dificuldade principal é reconhecer esse abuso. Por quê? Porque o relacionamento abusivo narcisista, ele começa com love bombing, né? Que é a tal da fase em que o cara, vou usar o exemplo masculino, mas pode ser a mulher também, né, gente? O cara é o príncipe, né? E eu brinco sempre com os meus pacientes, parecia bom demais pra ser verdade. Porque era. Então a gente também tem que... Essa pulguinha que fica atrás da orelha, nossa, o cara do nada, ele é a minha alma gêmea, ele me presenteia, ele me leva, me busca, me carrega, me elogia. Nossa, parece meio demais. Às vezes é meio demais mesmo, né? Então, assim, começa com essas grandes demonstrações e isso todo mundo gosta, né? Quem não gosta? Faz parte da conquista, né? Faz Do parte. início. Então, é muito fácil a gente se apaixonar, não pela pessoa, mas por essa ideia. Eu sou tudo isso. As outras pessoas não percebiam. Mas fulaninho percebe o meu valor, por isso que ele me agrada. E aí, essa idealização acontece, eu me sinto lá nas alturas. E aí que comecem os jogos. Porque aí não vai ficar sempre lá em cima, né? E esse é o problema. Então, aí começa a triangulação, né? Esse cara, na realidade, tem uma ex, e aí ele compara, ou ele te compara com outras mulheres. E aí ele começa a te colocar lá embaixo, né? Então, ao invés de encher a tua bola, ele começa também a esvaziar. Na realidade, fica bom nas outras meninas, não em você, que já tá velha, né? Você no começo era muito bonita, agora, né? E isso começa a afetar a autoestima. Sim. Esse cara, nessa fase do love bombing ele ainda faz muito esse movimento também de isolamento. Então, você é maravilhosa, linda, perfeita, nós somos almas gêmeas. E as tuas amigas não gostam de mim, porque são invejosas, claro. Porque elas não têm isso no relacionamento delas, né? Porque o namorado delas não faz tudo que eu faço. Então, elas não querem o teu bem, a tua família não aguenta te ver feliz. E aí, essa mulher vai se... Isolando. E quanto mais isolada ela fica, mais ela precisa desse cara. Afinal, ela não tem mais ninguém na cabeça dela. Ele vai alienando, né? Vai alienando. Vai alienando a pessoa, né? E aí, ele vai começar a se encaminhar para o descarte, que é o narcisista, quando busca esse colar nessa pessoa, busca o interesse, seja se divertir, né? Seja status, seja dinheiro. Infelizmente, tem muitos casos de abuso, inclusive com essa questão financeira, né? De caras que fazem a mulher pagar e bancar e dar uma entrada num imóvel e comprar algum bem. Chega no nível dos estelionatários, né? Que eles realmente começam a aplicar golpes. E aí, essa mulher endividada, ela tem menos poder ainda de sair dessa relação. Porque daí, então, ela não tem mais dinheiro, ela não tem mais amigas, ela não tem mais família. Vergonha. Ela só tem ele. Sente vergonha de vir a relatar o que está acontecendo. Ou quando você dá conta, né, do que... E isso é muito usado, né? Só eu te aguento. Sem mim, você não vai conseguir nada. Você não era nada sem mim antes, não vai ser depois. E essa autoestima dessa mulher vai se fragilizando. Então, ela vai ficando cada vez mais dependente dessa relação, né? E aí, vai se encaminhando para o descarte, em que ou esse cara simplesmente some, né? Ou ele começa a fazer tratamento de silêncio e aí desestabiliza mais ainda essa pessoa, né? De simplesmente sumir, simplesmente não responder. Entra a questão do gaslighting, né? Você que é maluca, você é louca. Olha como você é louca, desequilibrada. Viu? Porque ninguém vai te querer. Né? Por isso que ninguém vai te querer. Essa é clássica. E aí, isso se encaminha até que vai pro descarte. Depois, esse cara diz, não contente, ele tende a voltar, né? Pra sugar mais um pouquinho, que ele ainda não tinha terminado o serviço. Aí traz uma migalhazinha, ou eles, né? Traz uma se torna o príncipe de novo. Porque ele se alimenta disso, né? Ele se alimenta da energia do outro, né? É um vampiro emocional, né? É o sugador, né? E assim, se essa mulher não tiver num processo terapêutico, não tiver fortalecida já, ela cai de novo, porque... viu? A gente tem essa história, a gente se ama muito. Ele voltou porque ele me ama demais. Ele mudou. Ele ficou com outras, mas ele não resiste, porque é a mim que ele ama. E aí vai para mais um capítulo de abusos, né? E isso sim pode também permear abuso físico e psicológico de todas as formas, né? Então, como é importante a gente reconhecer, né? Se você tá assistindo isso que a gente tá colocando aqui e lembrou de alguém, acha que alguma amiga tá passando por isso, de repente encaminha um episódio pra ela sutilmente. Vai que ajuda, né? Hashtag fica a dica, né? E eu sempre brinco também o quanto é importante puxar a ficha corrida.
puxa a ficha corrida, A o histórico capivara, pregresso, a polícia. alguma coisinha pega lá, né? Nos históricos, outros históricos de relações, porque alguma coisa vai trazer junto, né? Alguns indícios, antes mesmo de entrar nesse ciclo, né, vicioso, mais envolvente. Sempre é bom ter um amigo detetive também, né? Que ele Aham. divulga tudo, vai caçando e vai te entregando, né? E aí, só que é complicado isso, porque quando a pessoa tá sendo bombardeada lá no love bombing, quando algum amigo, algum familiar coloca em questão o parceiro, ela tende a achar que o amigo que não gosta, que o amigo é Inveja, chato, invejoso, aham. e não que é real, né? Tá falando isso, imagina, o cara é perfeito. Né? E as falas desse cara também são, a gente somos almas gêmeas. Bem manipulador, Bem manipulador, porque esse Aham. cara, ele também estuda você, né? Então, se você gosta de tal coisa, ele vai falar que é tal coisa que ele ama e sempre quis. E, na verdade, eles também identificam uma certa carência, aquele... Existe um perfil né? específico, né? Perfil específico. Que é o ideal que eles buscam para ser. Então, eles têm meio que umas Beneficiar. presazinhas, assim. Sim, quanto mais fragilizada a pessoa, maior a chance dela cair numa relação abusiva, né? Seja desse tipo ou de outra ordem. Então, é importante a gente estar atento, né? E isso que tu falou de puxar a ficha. Tem a ficha, né, gente? Criminal. Tem mesmo. Tem mesmo isso, que eu acho relevante. Acho útil. E acho até em questões de trabalho, porque vamos falar, narcisista não é só pela questão de relacionamentos amorosos, enfim, relação de trabalho, relação familiar, em qualquer contexto de relação. Isso, mas eu ia comentar assim, que tem essa questão da ficha criminal, mas tem a ficha da história de vida, né? O cara tem 3 ex-mulheres, elas são todas loucas. Sim, Ou ele é muito azarado, ou será que é ele que deixa as loucas, né? Não sei, estranho, né? Esse cara, ele não tem nada. A ex deixou ele sem nada. Como assim? Né? Porque a gente às vezes compra. E nessa fase do love bombing é um castelo de areia, né? O cara é perfeito, ele é um príncipe. Então, se as outras não valorizaram, elas é que são as mocreias, não é ele que tem problema. Então é difícil, mas a gente tem que começar a questionar, mas que estranho, né? Como é que ele não tem tanto? Se ele não diz que trabalha tanto, né? Mas como que a mulher ficou com tudo? Se foi feito o processo? Às vezes a gente precisa dar umas cutucadas nessa história pra poder se aproximar, né? Do que seria a história real, né? E o quanto também o narcisista vai condicionando a vítima em potencial ali, né? Para que ela seja exatamente o que ele quer. Porque à medida em que ele fala assim, então, nossa, minha ex era uma louca, porque ela fazia isso, ela me deixou sem nada, isso aqui. Automaticamente, quem tá entrando na relação ali, e ela quer aquele príncipe encantado, ela vai se condicionar para ela ser completamente diferente, né? Então, ela vai se transformar exatamente em quem ele quer, né? Sim. Então, é tudo pensado mesmo, Com certeza. E essa triangulação, às vezes, né, que ele faz é muito nesse lugar de... porque ela nunca me dava um presente. Então eu tenho que dar presente. Eu terminei porque ela não concordou com um negócio. Então eu tenho que concordar com os negócios que ele faz. E vai indo realmente para um lugar bem manipulável. E é muito sutil, né? As manipulações são muito sutis. Por isso que é difícil de perceber. Então, assim, eu acho que algo bem importante para quem está assistindo aí... a gente recebe também no consultório, né, as pessoas falando assim, nossa, como é que eu não percebi? Gente, realmente, assim, para nós que somos profissionais, é difícil se aparece alguma pessoa com esse perfil no consultório para que a gente trate, é difícil da gente reconhecer. Imagina para quem está dentro da relação. Então... Se você percebeu alguma dessas características, procura ajuda para você ter um direcionamento, ter uma orientação e conseguir identificar. E até porque normalmente vai vir para nós as vítimas, né, do narcisista. Dificilmente ele não vai vir para terapia. Ele não se reconhece dessa maneira. Em alguns casos, ele né? Sofre, ele faz sofrer, exatamente. Né? Então normalmente vai vir para nós essas pessoas que viveram essa relação. O quanto é importante, né, identificar e se perceber dentro desse contexto e buscar ajuda mesmo. Eu acho assim, para as meninas que talvez estejam nos vendo, né, mais jovenzinhas, acho que é muito importante desde cedo olhar essa diferença entre as atitudes e o discurso. Porque o discurso do narcisista é muito elaborado, muito alinhado, muito inteligente, né? Mas quando a gente começa a contrastar com as atitudes, a gente vai vendo que aquilo não passa de um discurso, né? Eu tinha uma professora de análise que ela dizia que o narcisista ele faz essa capa toda de o bonitão, gostosão, poderosão, porque atrás disso não tem nada, né? Ela sempre falava, o narcisista, se você fizer... Não fica nada. Então, ele não tem essa estrutura. Ele precisa dessa armadura para ninguém se aproximar e não conseguir enxergar quão pequeno ele é. Né? Quão pequeno ele se sente. Então, de contrastar um pouco mais, né? Ele fala que me ama, mas...
Tem traição, tem mentira, tem manipulação, né? Ah, ele fala que a gente é feito um pro outro, mas nenhuma das minhas amigas acha isso. As Ninguém da minha atitudes- família gosta dele. Então, assim, ou ele é muito azarado e realmente, nossa, vocês vão viver, assim, uma história de amor de vocês contra todos, né? Ou não é bem isso, né? Os vínculos e as relações, né? Normalmente não traz muito isso, não está muito vinculado às pessoas. Então, tem alguns indícios mesmo. Acho que vale ressaltar aqui também que quando a gente traz essa questão das características do comportamento do narcisista, não é no sentido de malhar o pau. Não é isso. É a título de informação mesmo, Até né? porque é um transtorno de personalidade, Isso, né? isso, Então, é isso que eu ia a colocar. pessoa, ela é assim, Exatamente. né? Ela se Ela reconhece assim. Isso, ela se construiu assim, né? E também tem muito aquele mito, né? Narcisista não sente nada. Justamente por sentir muito e não dar conta disso, né? Ele foge. Então, ele acaba fazendo mal às outras pessoas. E não é porque a gente entende isso que a gente vai dizer, então, eu reconheci que ele é um narcisista e tal, ele tá me fazendo mal. E eu entendo que é por uma série de coisas, mas eu vou ficar, né? Não é porque você entende que você tem que ficar, porque ele vai te fazer mal, né? Então, você tem o direito de fazer a escolha de sair, sim. Com certeza. Só que não é, pra pessoa não é fácil, porque ela construiu essa fantasia desse eu idealizado nessa relação. Ela só é linda, maravilhosa pra ele, Como é abrir mão disso, né? né? E como é triste também depois que essa pessoa se dá conta que essa relação aconteceu, ela não conhecia bem esse parceiro, né? E não é possível, gente. O amor não acontece sem o conhecimento, né? A gente se apaixona e depois a gente conhece quem é a real pessoa, porque que a gente idealizou pra poder se apaixonar, né? Então a gente lança sobre o outro esse olhar romantizado pra poder gostar do outro e depois do tempo de paixão a gente começa a ver o outro como ele é. E isso é um processo às vezes também dolorido, se dar conta que ele não é tão trabalhador quanto eu imaginava, ele não é tão sedutor quanto eu achava, a vida sexual não é tão calorosa como era no início. Então, assim, é um processo difícil. E pra quem tá se relacionando com um narcisista, aceitar que é isso que viveu, é entender que então eu não sou digna do amor como eu achava. O que não quer dizer que a pessoa não é digna de amor. Mas aquela fantasia, Era uma aquela cortina de encenação, é no fumaça cenário. que foi levantada, sai e aí você vê o outro só como ele é, né? E isso às vezes traz um vazio grande, né? Então agora eu tinha o love bombing, eu tinha ele o tempo inteiro atrás de mim, me controlando, mas ele estava atrás de mim. E agora eu estou sozinha, né? Nem todo mundo suporta a solidão. Ou até mesmo pela expectativa de que o outro ainda vai mudar por mim. Ai, gente. Isso tem... Ele pode mudar. Acho que a gente pode falar isso, inclusive para as adolescentes, tá? Gente, não acontece assim, tá? Deixa a tia falar aqui. Tia E tem olha uma que- coisa pra contar. Não é assim que acontece. Não vai rolar. Sabe como é que a tia sabe? A tia sabe. O importante é que a tia sabe, não vai rolar. Eu sempre brinco com quem tá em terapia, né? Meu Deus, a gente em terapia, ali, ó. Querendo, pagando, indo, querendo. A gente tenta se mudar, se auto-mudar. E já é, nossa, mais difícil, viu? E aí você acha que você, alecrim dourada, vai mudar o outro. Né? Assim, então, claro, todo mundo tem um potencial de mudança. Se a gente não acreditasse nisso, a gente não trabalhava com pessoas, né? Então, temos um potencial de mudança, mas é a partir das nossas questões, não é o que o outro quer de mim, é o que eu reconheço em mim como não tão legal e tô a fim de trabalhar, né? Isso. E pro outro mudar, ele precisa querer. Isso. Então, é o que a gente fala muito em terapia. Exatamente. Tu queres, ok, mas ele quer também? Não, então não vai mudar. Não quer. E tem isso também, né? O projeto na planta. Tem essa ideia? Tem essa ideia. Não, mas eu tô comprando o projeto na planta. Aí, com o modificar, tempo, ele vai entender, ele vai se transformar. Não, gente, o projeto na planta é aquele ali. Vai com a cabeça de que nada vai mudar. Se mesmo assim tu quiser, casa. É o desafio Dom Juan, né? Que todas buscam aquele que... porque ele é conquistador, enfim, vive saindo com várias mulheres. Mas comigo não, comigo vai ser diferente. Vai. É o desafio que todos acreditam que vão vencer. Muito bom o papo, hein? Muito bom. Nossa, rende, né? Longe, né? É longe. Maria, Nossa, longe. muito bom. Vamos fechar o nosso momento de hoje com o nosso quadro? Meu Deus, Que eu não sei dos quadros delas, tá, ela gente? tá Só sendo um pega de pouquinho. surpresa, né? Mas essa é a graça do negócio, né? Então, a gente vai fechar o nosso quadro de hoje com o conselho
da especialista. Falamos de um tema tão relevante, né? Uma série de coisas. Mas se fosse pra você deixar um conselho pra quem tá assistindo a gente hoje. Pessoa jurídica ou pessoa física? Ai, Jesus. 18 mais ou 18 menos? Muito geral. Então, vamos Deixa eu ver, um conselho que eu ouvi. Não é bem um conselho, mas foi uma coisa que me marcou. Eu ouvi de uma professora minha, na época que eu tava na faculdade ainda. E é interessante como aquilo me marcou e eu era muito nova, né? Mas aquilo ficou. Quem me falou isso foi a doutora Denise Nova Cruz, uma prof maravilhosa. E ela falava assim, ó, rico é quem tem tempo. E cada vez, quanto mais passa o tempo, mais eu entendo a profundidade do que ela queria dizer. Então, eu acho que o conselho que eu tenho para dar é escolham bem com quem e como vocês escolhem passar o tempo de vocês, né? Busquem coisas que realmente façam sentido na essência. Porque hoje, eu acho que se o mundo pede, né? Pressa. O mundo pede produção. E às vezes o que o nosso corpo, a nossa mente, a nossa alma pede é calma, é curtir, é viver realmente a presença daquele momento. Seja na companhia das amigas, seja fazendo algo que não tem um objetivo grande, nem educacional, e nem profissional, e nem financeiro. Mas é algo só que você, como diriam os mineiros, faz pra chabão. Sabe? Só pra chabão, não é pra nada demais. Então, pensem melhor como vocês têm gastado e investido o tempo de vocês, né? E talvez fazer pequenos ajustes, pequenas mudanças com relação a isso, traga mais significado para a vida. Porque eu acho que quando a gente alinha isso, fica muito mais difícil a gente cair num relacionamento muito ruim ou abusivo. E se a gente cai, estamos inteiras enquanto indivíduo. E aí eu consigo estar nesse relacionamento, sair e continuar sendo um ser inteiro. Se eu me fragmento inteira para caber na vida da outra pessoa, quando a outra pessoa vai embora, eu fico só em pedaços, né? Então, acho que é isso. Sensacional, Nossa, hein? muito Uau, bom. Olha, gente, que gostoso, que tema gostoso e que forma leve também de levar para as pessoas que estão assistindo, né? Muito bom. Isso aí. Gostaríamos de te agradecer pela presença. Imagina, né? eu que Foi agradeço. muito bom. E até a próxima. Até a Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau. Podcast onde tudo é real. Gili, Simone, Cris com um toque especial. Histórias compartilhadas, risos e conselhos, desmistificando a vida com seus próprios espelhos. Escutamos as verdades sem medo de errar. Mentes abertas, desabafos vão fluir, transformando o dia a dia, fazendo-nos sentir. Psicologia em foco, sempre a brilhar. Podcast, um espaço pra libertar. Libertar. 3 vozes unidas, dispostas a escutar. Entre risos e histórias vamos celebrar. No fundo do coração, a vida é pra amar. Com a varinha mágica, você pode sonhar. Mentes abertas, desabafos vão fluir, transformando o dia a dia, fazendo-nos sentir. Psicologia em foco, sempre a brilhar. Topcast, um espaço pra libertar. Com Gili, Simone e Cris, juntos vamos sonhar no Topcast da vida, sempre a nos guiar.